Jesus, muito obrigado por mais esse dia, te agradecemos por mais essa manhã, que podemos nos reunir em Teu nome, adorar ao Senhor e também, Pai, ouvirmos um pouquinho da Tua Palavra. Fica aqui conosco, abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, abra os nossos corações, para que a gente possa receber, entender, compreender a Tua Palavra, Jesus. Muito obrigado, mais uma vez, por essa oportunidade que temos. Amém, Jesus. Amém. Hoje, eu queria falar um pouquinho mais, talvez, sobre discípulo, né? E a gente sempre fala sobre discípulos, sobre discipulado, a gente vem falando bastante sobre isso, mas queria falar um pouco hoje do que é ser um discípulo, né? O que é ser um discípulo? E um discípulo, se a gente pegar a forma mais normal e natural da palavra, o discípulo é aquela pessoa que quer ser igual ao seu mestre. O discípulo é aquela pessoa que tem uma referência e busca ser igual, repetir os passos dessa referência do mestre, né? E isso acho que define muito bem o que é o discípulo, né? Então, para a gente definir o que é um discípulo, a gente precisa entender algumas características do mestre para que a gente entenda o que o discípulo tem que fazer, né? E para a gente ser um discípulo, a gente precisa ter um alvo claro. Pensa assim, muitas vezes a gente passa tempo na nossa vida sem um alvo. A gente vai vivendo por viver só assim, ok, estamos aqui, segue um dia, mais um dia, amanhã é outro dia, amanhã já é outra semana, segunda-feira, daqui a pouco já é domingo de novo, e a gente vai só vivendo. Mas se o nosso alvo for nada, a gente vai chegar em nada, entende? Nada. A gente vai ter uma vida vazia, a gente vai ter uma vida que vai ser um dia após o outro, mas que vai faltar sempre alguma coisinha. Por isso que para a vida de um discípulo, nós precisamos ter um alvo, né? E a Bíblia diz que o nosso alvo é Cristo. Então a gente tem que sempre olhar para Cristo. Sabe? Quando a gente achar que está faltando alguma coisa, a gente tem que olhar para Cristo. Quando a gente achar que precisa de alguma coisa, a gente precisa olhar e lembrar qual é o nosso alvo, né? A semana passada eu falei bastante disso, né? Da gente, dos planos, de a gente fazer essas coisas. Obviamente, temos que ter plano para melhorar, a gente falou sobre isso já, não tem nada de errado em organizar a nossa vida, mas a todo momento a gente tem que olhar o nosso principal alvo, lembrar que nós somos discípulos de Jesus, e como discípulos de Jesus nós precisamos ser iguais a Ele. Então assim, tá bom, eu posso ter planos de trocar de emprego, mas o meu alvo continua sendo Cristo, sabe? E a troca de emprego, comprar um carro, comprar uma casa, não pode ser maior do que o meu alvo, que é Cristo. Entende o que eu quero dizer como nosso alvo? E aí, para que a gente seja realmente um discípulo, ser reconhecido como discípulo, existem algumas características. Eu separei algumas aqui, eu quero falar um pouquinho sobre elas aqui. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é a obediência. Abra sua Bíblia comigo aí no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. João 14, 15. In English, please. John 14, 15. If you love me... Não. 14, 15.
vai gostar, hein? What's Minha the mãe tem version of inglês. your Bible? Qual versão é árabe que você tá usando? Na, NVI. É. Deixa eu aí. Então, João 14,15 vai falar assim, ó. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. A gente só vai demonstrar amor verdadeiro por Deus se a gente obedece às palavras dele. Entenda, às vezes a gente, obviamente, né, a demonstração de amor que a gente tem, talvez por um ente, por um parente, por um pai, por um filho, por um esposo, por uma esposa, é diferente, não é a obediência, né? É o carinho, é o cuidado, é tudo isso, ok? Mas quando a gente está falando do amor a Deus, ao nosso mestre, ele vai entender que a gente realmente ama o que ele é, se a gente obedece o que ele é, o que ele falou, o que ele fala, né? E a nossa vida, ela vai ser uma peregrinação contínua de obediência. E a gente tem que entender o seguinte, né? Existe um paralelo muito bom aqui no mundo natural, aqui, né? A gente vai olhar lá o exército, a polícia. Cara, se um tenente chega lá em um lugar lá e manda lá o soldado, cara, carpir o mato, o cara vai carpir o mato. E ponto final. Ele não vai falar assim, mas peraí, isso daí eu não estudei para isso. Não, mas peraí, eu não me formei para isso. Não, peraí, eu não estudei, eu não fiz a prova para carpir o mato. Não, simplesmente vai carpir o mato e ponto final. Obviamente que muitas vezes ele vai fazer isso por medo, porque se ele não fizer ele vai ser preso, né? Mas a gente tem que tomar esse cuidado, que quando a gente obedece a Deus, a gente não pode obedecer por medo. A gente tem que obedecer por amor. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente cresceu, eu lembrei da preguiça, e de mim também. A gente cresceu com medo de ir pro inferno, se a gente não obedecesse a Deus. Né? Eu também. Isso, deixados para trás lá. Eu lembro que eu assisti, eu ajoelhei, Jesus não me deixa, Jesus não me deixa, me faz perdão. E assim, é algo meio quase que natural, assim, sabe? Não deveria, mas no meio cristão, sabe? Que é essa coisa assim, cara, não faz isso que senão você vai pro inferno. Não faz isso não, sabe? Obviamente o inferno é real e a gente precisa temer ir para lá, obviamente, ponto final. Mas o que eu quero dizer aqui é que a nossa obediência não pode estar condicionada a isso. Porque se a minha mente está condicionada a falar assim, não, eu não posso pecar porque senão eu vou pro inferno, tá errado. Eu não posso pecar porque eu amo a Deus mais do que tudo na minha vida. E eu sei que o meu mestre não peca e eu não posso pecar por causa disso. Você entende a diferença de ótica? Não ir para o inferno é só uma consequência. Exato, consequência. É a mesma coisa que, sabe assim, você ter um relacionamento lá e ter um filho. O filho é uma consequência. É isso, entendeu? É como se assim, mas enquanto eu não tiver um filho eu posso fazer à vontade. Mas quando eu tenho um filho, nasceu, mas a consequência está aqui na minha carne, então ela é viva, sabe? Mas enquanto aí eu posso fazer então, porque ninguém está vendo a consequência, é igual. A consequência aqui, cara, é consequência. Todo mundo vai colher o que planta. Mas a nossa maneira de pensar o nosso dia a dia não pode ser essa. Eu não posso deixar de fazer alguma coisa ou fazer alguma coisa por medo do que pode acontecer com isso. A minha mente tem que ser, cara, eu não vou fazer, ou eu vou fazer, porque eu sei que é Deus que está nisso. Eu sei que Deus quer que eu faça isso. Eu sei que Deus não quer que eu faça isso. Então, por amor a Ele, eu não vou fazer. Isso é obediência. Sabe? E aí, assim, né? Como que a gente faz para obedecer? Primeiro, caminhando na palavra de Deus. Sabe? A palavra de Deus, ela tem que direcionar as nossas decisões. Em Lucas 11, 28, está dizendo assim: antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Né? Entendam assim, não é possível eu obedecer a Deus se eu não conhecer a palavra de Deus.
Concorda? Vamos lá. Como que eu faço para educar? Como a gente faz para educar as crianças? Eu tenho que falar para ela o que ela pode e o que ela não pode fazer. Certo? Se eu não falar que ela não pode fazer, como ela vai saber que não pode fazer? É assim. Com Deus é a mesma coisa. Se a gente quer obedecer a Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Não tem outra maneira. Né? Não dá para eu pular essa etapa de tentar obedecer alguma coisa que eu não conheço. Só que para isso, nós precisamos gastar tempo com isso. Estudar. Entender. Aplicar a palavra. E não ser somente um ouvinte da palavra. Né? É eu ir um passo além. Entende? É se importar em conhecer a verdade. E no Evangelho de João 8,31 vai dizer assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Discípulos. Então, a gente pode entender que para cada decisão da nossa vida, existe um princípio bíblico para aquilo. Para cada coisa da nossa vida, para cada área da nossa vida, existem princípios bíblicos para isso. E a gente precisa entender o que fere e o que não fere os princípios bíblicos. E a gente precisa se guiar por isso. Salmo 119, ele vai falar muito disso, Salmo 119 quase inteiro, mas o verso 7 e 8 vai dizer assim: eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças, obedecerei os teus preceitos e nunca me abandonas. Se a gente não conhecer a palavra de Deus, se a gente não conhecer o direcionamento de Deus, é fato que a gente vai tomar decisões erradas na nossa vida. É fato, sabe? E a gente tem que tomar cuidado, porque o nosso coração, o nosso sentimento, normalmente, ele vai contra a palavra de Deus. Porque é mais cômodo. E aí eu lembrei de 2 exemplos aqui sobre obediência aqui. Eu estava até lendo uma historinha para o Davi e para a Gabi ontem, antes de dormir, que era lá de Pedro, Tiago e João no barquinho lá, né? Eu quase cantando a musiquinha lá, mas literalmente era isso. Estava cantando a historinha, cantando para eles. Que eles, pescadores, que conheciam o mar, que tinham vivência em pescar, tinham passado a noite pescando, não pegaram nada, chegaram na praia, Jesus fala: joga do outro lado. Humanamente pensando, eles sabiam que do outro lado também não teria peixe. Por quê? Porque talvez não era o melhor lugar, porque eles já conheciam exatamente onde estava, porque a hora do dia não era propício. Mas eles só obedeceram, porque eles ouviram a palavra e obedeceram. O resultado de ouvir a palavra e obedecer, independente do meu entendimento, é que eles tiveram uma colheita sobrenatural lá, uma pescaria sobrenatural. É obediência. Isso é obediência. Vai contra o que eu penso. Vai contra o que eu sei. Mas eu vou fazer. E as nossas decisões têm que ser baseadas nisso. E aí tem um outro lado disso também. Eu já falei isso. E fiquei pensando nas minhas decisões quando eu falava isso. De assim, não, eu vou fazer isso porque eu tenho paz no meu coração. Já ouviram isso? É normal falar isso. E tá tudo bem. Assim, eu também já tomei decisões por querer paz. Mas a gente tem que tomar cuidado, inclusive, com essa paz que a gente sente no nosso coração. De novo, porque o nosso coração é enganoso. Você quer um exemplo bíblico para isso? Jonas. Jonas recebeu a palavra de Deus para ir para Nínive, certo? Só que ele não teve paz no coração dele para ir para Nínive. Ele não foi. Entendam o que eu quero dizer aqui? O que tem a ver a paz no coração? A vontade de Deus era aquela, cara. O que Deus precisava era aquilo. Então assim, cuidado ao se basear no teu coração. Por quê? Nosso coração é enganoso. E ele vai querer nos enganar, sabe? Obedecer a Deus
vai partir... A semana passada a gente falou isso. Lembra que a gente falou que a gente precisa optar em fazer as coisas assim? A gente tem que tomar o passo. É nosso passo, sabe? Deus vai fazer, óbvio que Ele faz, mas a gente tem que colocar o pé lá dentro. Então, obedecer não é diferente. Eu preciso decidir obedecer. Tipo assim, cara, eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu sou um discípulo de Jesus. Então, se eu sou um discípulo de Jesus, eu preciso decidir obedecer o que Jesus fala. Eu não posso escolher o que obedecer. Eu não posso pegar a Bíblia, rasgar esse pedacinho. Não, essa parte não saiu para mim, mas essa parte é boa, então essa parte eu vou fazer. Não, como discípulo de Jesus, eu preciso decidir. Sabe? É fazer um compromisso. De falar assim, Senhor, eu como discípulo, decido obedecer ao Senhor. Não por medo, não por represária, não porque eu vou para o inferno, não porque eu vou ter consequências. Não. Porque independe de consequências, eu quero obedecer ao Senhor. Independente do que vai acontecer ou o que não vai acontecer, eu quero estar compromissado com isso. Eu lembrei a história lá da galinha e do porco. Vocês todo mundo conhece, né? Acho que já ouviu falar essa daí já? Né? Qual que é a galinha? Qual a diferença da galinha e do porco no café da manhã? A galinha, ela se envolve no café da manhã. Ela bota um ovo lá e dá o ovo para você fazer o café da manhã. O porco, ele se compromete, porque ele tem que arrancar um pedaço da pele dele para a gente fazer o café da manhã. É isso. A gente não é galinha, a gente é porco. A gente vai se comprometer com a nossa vida. Entende? A gente fez isso. Porque quando a gente aceitou Jesus, o que a Bíblia nos diz? Que a gente morreu para esse mundo. E a gente vai viver em Cristo, certo? E aí eu pergunto agora para nós, para mim. Eu faço a pergunta para eu mesmo ouvir. Morto escolhe alguma coisa? Morto tem desejo por alguma coisa? Morto tem vontade de alguma coisa? Não tem, gente. E assim, a verdade não é crua. E eu estou dizendo para mim, tá bom? Assim, para eu primeiro aqui. Se a gente continua com as nossas vontades é porque a gente ainda não morreu para Cristo. E aí a gente precisa decidir obedecer. A gente precisa decidir, sabe, ser discípulo. Uma outra característica de um discípulo é a submissão. E submissão a gente pode pensar que é igual a obediência, mas não é. Mateus 11, 28 a 30 vai dizer assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre você o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus estava dizendo aqui, além de, obviamente, comparar ao jugo que os fariseus colocavam sobre os judeus naquela época e tudo mais, era dizer o seguinte: o tomar o jugo aqui é submetam-se à minha autoridade, às minhas palavras. Lembra? O que os fariseus falavam era pesado. Você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Era muito mais do que Moisés escreveu lá na Bíblia. Lá. Lembra dessa história que eu já contei para vocês? E o que Jesus estava dizendo era isso: olha, submetam-se a mim, às minhas palavras, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Sabe, vocês vão ter descanso. Então, o ponto aqui é obedecer uma coisa, submeter-se à palavra é outra. Exemplo dos fariseus. Os fariseus obedeciam a palavra, as leis, cara, na risca, na vírgula, só que eles não se submetiam à palavra. Consegue entender? Os fariseus esperavam o Messias, só que eles mataram o Messias. Como que pode isso? É exatamente isso. Obedecer é uma coisa, é um passo. Só que se eu só conhecer a palavra também, não adianta nada se eu não me submeter à palavra. É completo esse negócio. A gente precisa de entender que a submissão ela é mais do que obediência. É aceitar a vontade de Deus e entender que ela é melhor que a nossa.
É isso. Senhor, dói aqui dentro eu pensar assim, eu fazer isso, mas é a tua vontade. Se é a tua vontade, eu preciso fazer, porque eu te amo, porque eu sou seu discípulo. E é isso. De novo, gente, quando eu falo é isso, não é que é fácil, porque não é fácil. É difícil, sabe? É difícil, é uma mudança de mente, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de cultura, muitas vezes. Mas é isso que o Senhor espera de nós, como discípulos. Lucas 14, 26 e 27 vai dizer assim: se alguém vem a mim... Cara, essa passagem é... Abre aí, vamos ler junto aí. Essa passagem é uma passagem que às vezes gera tanta confusão. Lucas 14, 26 a 27. Diz assim: se alguém vem a mim... Eu vou até abrir na Bíblia, que eu anotei só o versículo. Eu vou abrir aqui, peraí. Se alguém vem a mim... e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Muitas vezes a gente pega isso aqui e vai falar que a gente precisa largar, sair de casa e fazer. Mas na verdade o que Jesus está falando aqui é sobre submissão à autoridade de Cristo. O que ele está dizendo aqui é, olha, se você considera qualquer coisa mais do que eu, você não pode fazer parte de discípulo. Pensa nisso. Se você considera a tua família maior, se você considera o teu emprego maior, se você considera o teu pai... Cara, não pode. Jesus não está dizendo que isso não é importante. Jesus não está dizendo que você precisa largar isso daí. O que Jesus está dizendo é, cuidado. Isso não pode interferir na tua submissão a mim, a minha palavra. Consegue entender isso? E o ponto aqui principal é que quando a gente vai falar sobre isso para as pessoas que não fazem parte disso, para o mundo, vamos dizer assim, isso é muito irracional, não faz sentido. Por isso que Paulo diz lá que, né, a palavra Jesus é loucura, é escárnio, é maluquice. Porque entende? Em que momento eu vou... Pensa assim, um missionário que vai... Tanto que já aconteceram, de histórias e histórias, missionários que vão para alguma terra distante e levam suas famílias. Você acha que eles vão para esses lugares e falam assim, Jesus, eu vou para a África, no meio de uma tribo indígena canibal, mas o Senhor vai ter que cuidar da minha família, o Senhor não pode deixar acontecer nada com meu filho, com minha filha? Eu só vou. Porque eu estou submisso a essa palavra. E se acontecer alguma coisa, cara, vai doer pra caramba, dói, a gente sabe que isso e tantas coisas que já aconteceram, mas o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha, nada pode ser mais importante que eu. E assim, eu como marido e como pai, cara, como dói o meu coração natural pensar nisso. Eu não quero que nada de ruim aconteça com a minha família. Mas entende o grau de submissão que Jesus espera de um discípulo? De novo, não estou dizendo que eu vou deixar, que eu vou largar, que não, eu estou dizendo que eu vou amar do mesmo jeito, eu vou cuidar do mesmo jeito, mas cara, eu não vou deixar de fazer o que Deus espera de mim, porque eu tenho isso, porque pode acontecer aquilo. Deus sabe. Outro ponto, o amor marca a vida de um discípulo. Evangelho de João, capítulo 13, 35, vai falar assim, nisso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O mandamento que Jesus deixou para a gente é amar a Deus
e amar ao próximo como a si mesmo. Então, assim, amor a Deus, amor a você mesmo. Porque se eu não me amo, eu não amo o próximo. Porque eu vou amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Então, se eu não tenho cuidado comigo, se eu não tenho cuidado, eu não posso cuidar dos outros. Se eu não amo, esse amor é completo, sabe? Ele tem que ser. E aí, vinculado ao amor, tem o perdão, que a gente já falou um monte de vezes sobre isso. Mas tem vezes, por qualquer situação que está acontecendo na nossa vida, que a gente continua com mágoa, às vezes de Deus, às vezes de nós mesmos, sabe? Por qualquer motivo, por qualquer tipo de culpa, por qualquer coisa, sei lá. Só que, se eu não consigo, e assim, né, em Deus, me perdoar, eu também não vou perdoar o próximo. Entende? É isso, assim. Mas você não sabe o que eu já fiz, e eu tenho, puxa vida, eu me arrependo tanto de ter feito isso na minha vida. Ok, todo mundo erra. Agora, o que a gente tem que fazer é colocar isso aos pés de Jesus e falar: Jesus, eu errei, eu pequei, eu fiz um negócio que eu me arrependo amargamente e às vezes eu não consigo nem me perdoar, porque isso afetou a vida disso, sei lá. Ok, mas entenda que em Jesus a gente tem que ter esse perdão, e a gente vai ter esse perdão. E se a gente chega a Jesus, pede perdão, se a gente chega, vai ser mais fácil, inclusive, eu perdoar alguém que fez algo por mim, ou contra mim, né? Entende? O fato é que sem o perdão não existe um amor verdadeiro. Não dá, não existe. Não dá para amar sem perdoar. Isso está junto, né? É intrínseco isso. E aí o quarto ponto aqui importante da vida de um discípulo é a oração. Efésios 5 vai dizer assim, vai falar sobre marido e mulher, né? 5:25 até o 32, lá vai falar: maridos, ame as suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Assim como na vida de um casal precisa ter uma boa comunicação, né? E a gente só vai conhecer a vida do outro se a gente se comunicar, né? Não é a intimidade que traz isso, não é a intimidade que traz o que uma pessoa gosta, o que uma pessoa não gosta, o que é e o que não é. É isso. Se eu não conheço, eu não sei, né? Se eu não ando com o Nicolas, eu não sei, eu não vou saber que ele não gosta de camarão, de peixe. Então ele vai lá em casa um dia lá, eu vou fazer uma peixada para ele lá. Eu falo: olha aqui, minha especialidade é fazer um camarão aqui na brasa. Ele vai olhar e falar: puxa vida, ele não me conhece. Por quê? Porque, a única coisa que eu não como... Mentira, né? Vários, mas assim... Tá vendo? Conhece muito, aí você fica sabendo mais, né? É isso, sabe? Então, assim, é intimidade. Então, como que eu vou, de novo, ter intimidade com Deus se eu não falo com Deus? Entende? Se eu não me exponho para Deus, se eu não converso, né? De novo, um casal é isso. E a gente que é casado, a gente aprende isso, né? Eu estou aprendendo aí, depois de quase 10 anos de casado, eu ainda estou aprendendo a comunicação, porque é difícil. Mas se eu não me comunico, se eu não falo, se eu só escuto, dá ruim. A comunicação é uma via de mão dupla. E ela precisa acontecer para que as coisas se acertem mutuamente. E uma comunicação eficaz, ela passa por alguns pontos também. Se a gente olhar, né, fazer um paralelo de um relacionamento, casamento e com Deus, é a mesma coisa. A primeira coisa é o louvor. O que é o louvor?
falar o que te agrada. Então, quando você vai se comunicar lá com a tua esposa, você vai falar, puxa, como você é linda. Puxa, como eu gosto quando você faz isso. Puxa, mas você faz isso tão bem. Puxa, isso é louvor. Isso é agradável. E com Deus não é diferente. Né? Davi era um especialista nisso, né? Nos salmos dele, Salmo 104, ele vai falar isso. Entre em suas portas com ações de graças e em seus atos com louvor. Dê-lhe em graças e bendigam o seu nome. Assim, o que a gente tem que fazer? É entrar na presença em oração, adorando a Ele, louvando a Ele. Dizendo como Ele é grande, como Ele é maravilhoso. Quantas... Né? É isso. Depois disso, a oração e essa comunicação, ela precisa de o quê? De uma escuta ativa. E aí aqui é muito para os homens aqui, né? Para a mulher também, obviamente, mas para os homens também, né? Ouvir não é só escutar, né? E aí quando eu falo homem, por quê? Porque, pelo menos eu tenho essa mania. Assim, minha cabeça é resolver problemas, certo? Então, assim, Sabrina começa a falar alguma coisa, antes ela falar a terceira frase, eu falo assim, não, mas é só você fazer isso, filha. Tá resolvido. Acabou o problema, não acabou? Praticidade. Mas não é isso. Uma escuta ativa, né? Um ouvinte ativo, é você ouvir e entender. Compreender não o resultado final, mas entender a dor da outra pessoa. Porque ouvir por ouvir, a gente ouve. E aí na minha cabeça eu já tenho a solução disso. Isso aqui é só você pegar isso aqui e fechar. Só que você não entendeu que a mão da pessoa está ocupada, ela não consegue fechar. Entende? Então, a gente tem que tomar cuidado, inclusive, com essa praticidade. Ouvir é participar. Ouvir é muito mais do que resolver o problema. Ouvir é entender. O Salmo 91:15 vai falar assim: Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Então, quando a gente já chega a Deus, a palavra de Deus nos garante que Ele vai nos ouvir. Terceira coisa aqui é a constância. Oração, comunicação é um estilo de vida. Eu não me comunico com a minha esposa uma vez por ano. Eu não me comunico com minha esposa uma vez por mês. Eu não me comunico com minha esposa todo domingo de manhã, no culto. Eu me comunico com a minha esposa todo dia. Todos os momentos da minha vida. Sabe? Qualquer decisão que eu vou tomar, eu como marido, né, aqui, né, agora assim, o que eu tenho que fazer? A minha posição. Amor, eu tô pensando em ir lá em Campo Mourão, lá, comprar um negócio. Eu não simplesmente levanto, cato a chave e saio de casa. Eu posso fazer isso? Posso. Mas eu devo fazer isso? Não. Amor, eu tô pensando em fazer alguma coisa aí. O que você acha disso? E com Deus não é diferente. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, vai falar: orai constantemente. Em outras traduções, orar sem cessar. É isso. A oração, a comunicação, ela tem que ser constante. Em tudo. Deus não está só preocupado com os nossos problemas. Deus quer saber o que a gente acha. Deus está sabendo, sabe assim, é isso, a intimidade. Sabe, não é quando eu tenho um problema, não, cara, e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Então tá bom, vamos jogar a conversa fora agora. Não é assim, a gente não conversa só com um problema, a gente conversa por conversar. A gente conversa para se conhecer, a gente conversa para ter um tempo junto. Porque a gente gosta de passar tempo junto. Com Deus é a mesma coisa. A gente precisa desenvolver esse relacionamento. E um quarto ponto aqui que fala sobre oração e sobre comunicação é a sinceridade. De novo, trazendo para um relacionamento de casal. Se eu não for sincero com meu esposo, com meu cônjuge, que relacionamento é esse? Se eu escondo coisas, que relacionamento é esse? Se eu tenho segredos, que relacionamento é esse? Não é um relacionamento. Porque não existe sinceridade, não existe verdade. E com Deus é pior, porque Deus sabe tudo.
Então, não adianta a gente falar assim, não, peraí, mas eu sou discípulo, mas eu vou até aqui, daqui para lá, isso não importa para Deus. Eu me viro aqui. Não existe isso, entende? Com Deus é muito pior. Do marido, de uma esposa, de um pai, de um filho, a gente esconde coisas até. Mas para Deus é irrelevante, Ele conhece tudo. Então, o ponto é, cara, fale a tua verdade. Às vezes a gente, sei lá, a gente quer maquiar alguma coisa, um pecado, um sentimento, quando Deus já sabe. Então simplesmente chega para Deus e fala, Deus, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo ódio, estou sentindo ciúmes, estou sentindo inveja, eu quero matar, quero esgoelar, Porque ele fala assim, tá bom, filho, eu sei, mas que bom que você está falando comigo isso, sabe? Porque agora que você falou comigo, eu posso ir aí, eu posso te acalmar, eu posso te... Mas se você não tem, entende? Então, com ele, a gente pode ser quem a gente é. Com ele a gente pode ir lá e debruçar. Com ele a gente pode, sabe, a gente não precisa ser o crente, o religioso. Não, cara, com ele a gente vai lá e fala, Deus, eu não aguento mais. Estou de saco cheio. Deus, me ajuda. Sabe, me ensina. E aí, mais uma vez, Davi vai nos ensinar algo muito interessante. Salmo 51:3 vai dizer assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. E ele vai continuar dizendo assim, olha, enquanto eu escondi, isso me consumiu. E aí ele entende que ele precisa botar para fora. Sabe que pecadinho era esse que Davi estava, não é escondendo, mas estava guardadinho nele? Era simplesmente um assassinato e um adultério. Só isso. E na cabeça dele, olha isso, assim, eu estou dizendo de Davi porque a gente não é diferente, tá, gente? Ele continuou louvando a Deus, ele continuou fazendo salmo, ele continuou cantando, tocando a harpinha dele, e guardou aquilo lá do ladinho ali, e falou assim, isso aqui Deus não precisa saber. Isso não tem nada a ver com Deus, isso aqui sou eu que resolvo, eu vou resolver isso aqui. Só que o negócio começou a consumir ele, porque sinceridade. Não dá para ter comunhão sem sinceridade. Não dá para ter comunhão, não dá, não tem oração, não tem. Entende que isso não é excludente, é uma soma de tudo isso? Eu não posso escolher. Não, então tá bom, então eu vou louvar a Deus. Então agora minha oração vai ser 1 hora de louvor todo dia. Ok, bacaninha, mas não é isso. Não é isso, entende? Assim, é um conjunto de coisas. Isaías 59:2 vai dizer assim, mas as suas iniquidades separam você do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Entende a importância assim de a gente ser sincero com Deus? É isso. Sincero, Deus, cara, eu sou isso. Eu sei que eu sou isso, sabe? E Deus fala assim, eu sei também que você é isso. Mas que bom que você descobriu, que bom que você fala isso. Então eu posso agora te ajudar, eu posso agora transformar, eu posso agora fazer algo diferente. Sabe, nesse caminhar, nesse discipulado com Jesus, que é o nosso maior mestre, a gente vai, nessa caminhada, nós seremos transformados. E como eu falei aqui no comecinho, a gente precisa tomar uma decisão, sabe? De a gente querer realmente ser esse tipo de discípulo. Porque é esse tipo de discípulo que Jesus espera. É esse tipo de discípulo. Não é um seguidor que, quando ele está fazendo milagre, corre, recebe, quando ele vai embora, a pessoa vira as costas e vai seguir a vida dela. Quantos não foram assim? Quantos não são assim? Mas o que Jesus espera de nós, gente, é muito mais do que isso. Não só um seguidor, não só um conhecedor, mas um discípulo, sabe, um representante dele aqui, que vai viver uma vida conforme a palavra dele, submisso a ele, em constante comunicação com ele. E isso vai isso muda a nossa vida, isso muda a nossa história, isso muda a maneira que a gente vive.
E a gente, da mesma maneira que eu falei semana passada, é uma decisão que a gente tem que tomar na vida. Sabe assim? Eu vou fazer. É um compromisso. E eu fiquei pensando nisso, assim, muito, cara, muito nisso. Deus tem falado muito sobre isso, sobre dar o passo, sobre se comprometer, sabe? E não só ouvir, não só entender, mas é se comprometer, sabe? É falar, de novo lá, dar o exemplo do casamento. Quando eu vou na frente do altar, na igreja lá, ou no juiz de direito, lá no juiz de paz, e eu falo, ele fala assim, você aceita a Mariazinha, Luizinho, não sei se aceita, na saúde, na doença, na tristeza, na pobreza, até que a morte... Cara, isso é um compromisso público. Um compromisso público. O que está faltando pra gente são compromissos. Eu fiquei pensando nisso, sabe? E olha só como Deus vai falando, e aí de novo, né? Ele tem que falar comigo primeiro. Ele tem, não, desculpa, Jesus, eu não tenho nada. Eu preciso receber primeiro, assim, eu preciso entender que é pra mim isso, sabe? Quanto que eu vou dar um exemplo meu, tá bom, gente? E aí aqui eu já firmo um compromisso também falando do meu pecado, né? Da minha miséria. Quanto que eu sei que eu preciso me cuidar para poder cuidar dos meus filhos? E quanto Deus já não falou para mim que eu preciso me cuidar para cuidar dos meus filhos, para cuidar da minha família, que eu sei que eu sou o templo do Espírito, então eu preciso, cara, me cuidar. Não, Nicolas? Ouve aí, filho, ouve aí e recebe. Viu? Não é só comigo não, só não vou apontar o dedo para você porque eu vou deixar Deus fazer isso. E eu fico postergando, e falo, amanhã eu vou. Não, semana que vem eu vou. Não, sabe, eu vou estar em São Paulo lá, e aí lá eu vou ter mais tempo para ir para, sei lá, para academia. E não vou, não fui, não faço. Por quê? Por uma falta de vergonha na cara. Compromisso é isso, gente. É eu chegar diante da minha esposa, e eu de verdade, Deus me convenceu que eu preciso fazer um compromisso com minha esposa e com meus filhos. E eu chegar neles e falar, gente, vocês me perdoem, porque eu estou fazendo errado. E diante de vocês eu vou firmar um compromisso. Que é assim, assim, assim. Sabe, o que falta pra gente é isso, gente, é compromisso. É querer se compromissar. Porque eu fazendo isso, olha só o que eu estou fazendo, eu vou estar falando para os meus filhos o que eu vou fazer. E eu sei que o que mais importa para eles não é o que eu posso dar para eles, não é a casa que ele vive, não é o carro que ele anda, não é a escola que ele estuda, mas é o exemplo que o pai e a mãe dele dão. É por isso que eles vão seguir a Cristo ou não vão seguir a Cristo. Não é eles irem para a igreja, não. É o exemplo que a gente pode dar para eles. Isso vai fazer a diferença na vida deles. Quando eu firmo um compromisso como esse, cara, é algo muito mais, entende? Muito sério. E de verdade, gente, o que falta pra gente é compromisso. Compromisso com Cristo, compromisso com a palavra, compromisso com os outros, compromisso com Ele, com tudo. E a gente tem que começar a se comprometer mais com Cristo. A não ser só um participante ali, sabe? Ok, conheço, faço, mas faço minha boca, mas vou meia boca. Não, cara, meu compromisso é com Jesus. Não é com homem. Vocês ouviram aqui? Em nenhum momento eu falei para a gente se submeter à palavra de nenhum homem. Cara, é a Cristo. Não é uma igreja, não é um pastor, é a Cristo. Só que sabe o que acontece? Se a gente não conhece a palavra, se a gente não conhece o dono da palavra, a gente vai submeter a qualquer coisa que falam pra gente. E esse é o perigo. Esse é o perigo que ronda muitos lugares. Porque é muito mais fácil obedecer o que uma pessoa fala, porque fala incessivamente, porque esse paga o preço, porque esse tá lá um degrau abaixo de Deus, e eu não preciso estar lá. Eu posso estar aqui, fazendo minha vida de qualquer jeito, e o que a pessoa fala é regra para minha vida. Só que não é isso que Deus espera de nós. Deus quer ter intimidade com cada um de nós. Entende? Mas eu não sou pastor. Não interessa. Não precisa ser. Em nenhum momento está aqui Jesus falando, seja pastor para ter intimidade comigo. Não, Deus está só falando assim, você quer, vem. E eu ofereço. Acabou. Então, em nome de Jesus, que a gente possa sair daqui essa manhã mais motivados a nos comprometer verdadeiramente com esse discipulado com Jesus Cristo, sabe?
em sermos discípulos, em querer ser discípulo e realmente colocar em prática a nossa vida cristã com Deus. Amém? Feche seus olhos, então vamos orar. Jesus, Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixa enganados. Muito obrigado porque a Tua palavra continua viva e eficaz. Jesus, eu posso falar por mim aqui, Jesus, e eu espero que os meus irmãos aqui também tenham esse mesmo entendimento, mas eu quero ser o Seu discípulo verdadeiro, Jesus. Eu quero me comprometer com o reino, com o Senhor. Sabe, eu quero estar totalmente submetido à Tua vontade, Jesus. Eu quero Te amar realmente como o Senhor amou a igreja. Eu quero entregar como o Senhor entregou a Sua própria vida, Jesus. Eu peço que o Senhor me ensine, me ajude, nos ajude aqui. Nos ajude, Pai, a vivermos uma vida compromissada com o Senhor. Viver uma vida constante em oração, em sinceridade com o Senhor. Que a gente não tenha medo, que a gente não tenha temor. Pelo contrário, que a gente tenha amor, que a gente tenha entendimento e compreensão da Tua palavra, Jesus. E que isso possa guiar a nossa vida. Que a gente possa entender que a gente precisa ouvir, que a gente precisa compreender, que a gente precisa de comunicação, Pai, que a gente precisa se comunicar com o Senhor. Que sem essa comunicação, esse relacionamento, nunca nós seremos discípulos do Senhor, Pai. Muito obrigado, Jesus, mais uma vez pela Tua palavra, pela Tua direção, pelo Teu alerta. Somos gratos a Ti, Pai. Nos ajuda aqui, que a gente saia daqui não só sabendo mais, mas que a gente possa obedecer verdadeiramente, com sinceridade. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.